Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Eduardo pelo convite, ao pastor João pelo convite. Agradecer ao pastor João pelo convite, amém? Em nome de Jesus Cristo. Pastor João, eu chamo ele de pastor Eduardo o tempo todo, moço. Para provocar ele, né? Mexer com ele. Cheguei hoje, estava na porta do hotel, falei com ele que eu estava lá em João Molevade ainda. Você está onde? Eu falei, estou em João Molevade. Aí ele falou, eu vou dar um jeito de te buscar. Eu falei, não, estou na porta do hotel. Minha esposa diz que quando eu não estou fazendo nada, eu perturbo os outros, né? Então, tem razão. Meus irmãos, eu convido vocês para que possam abrir comigo a Bíblia Sagrada. No livro de 2 Samuel. Capítulo de número 9, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Prazer, pastora, Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. 2 Samuel, capítulo 9, verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor, em 2 Samuel, capítulo 9, verso 1. Todos encontraram? E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonathan? E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, teu servo. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei, onde está? Disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Marquim, filho de Amil, em Lodebar. Então mandou o rei Davi que o tomassem de lá. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou e disse. E ele disse, eis aqui teu servo. E disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonathan teu pai. E te restituirei todas as tuas terras, tudo que era do teu pai, e de contínuo comerás pão à minha mesa. Senhor, te louvamos pela tua palavra. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Minha voz está boa aí? Amém? Em nome de Jesus. Irmãos, Davi teve uma trajetória de sucesso. Deus concedeu a Davi uma trajetória de sucesso. A jornada de Davi é um tanto quanto complexa, porque Deus tira Davi de uma posição social que ele se encontrava e o insere dentro de um contexto muito favorável. Só para que possamos entender a grandeza do que Deus, da transição que Deus fez na vida de Davi. Só o retorno, fazendo um favor, obrigado, tá? A transição que Deus fez na vida de Davi, a grandeza do que ocorrera com Davi. Eu quero te lembrar que Davi, esse filho de Jessé, ele não tem sangue nobre e não tinha direito monárquico para estar dentro do palácio. Esse direito não era concedido a Davi. Davi não fazia parte da árvore genealógica real e não tinha nenhuma expectativa ou perspectiva de assentar-se no trono. Mas a Bíblia diz que nesse período em que Israel tinha rei, a saber, Saul, nesse mesmo período Deus levantou Samuel como profeta. Esse Samuel, que era profeta e que também foi juiz, teve a oportunidade de ungir Saul quando ele foi buscar as jumentas do seu pai. E agora Saul está sentado à cadeira, governando o povo. E nesse período que Saul está governando o povo, o ministério sacerdotal também estava em evidência, em exercício, em funcionabilidade. Naquele período que o ministério sacerdotal estava em funcionabilidade, nós encontrávamos Eli como sacerdote, e os filhos de Eli também assistiam no ministério sacerdotal.
Nessa época que os filhos de Eli assistiam no ministério sacerdotal, e que Eli também era sacerdote, dentro de Israel tinha a Arca da Aliança. Esta arca, dentro dela tinha os pães da propiciação, a vara de Arão e tinha as tábuas da lei. Esta arca que estava no arraial, toda vez que os levitas tocavam a gaita, a foles ou a buzina, a glória de Deus aproximava e Deus dava livramento para o seu povo, uma vez que os levitas adoravam a Deus, erguendo a arca, invocando o nome do Senhor, Deus dava livramento. Nesse período que essa estrutura estava em funcionabilidade, ministério sacerdotal funcionando, sistema monárquico em funcionabilidade, Deus vai criar uma resistência à pessoa de Saul. Essa resistência gerada em Deus por Saul é devido à sua desobediência, tendo em vista que Deus deu uma ordem e Saul decidiu não cumpri-la. E pelo fato de não cumprir essa ordem, Deus começa a resistir Saul. Nessa resistência que Deus tem sobre Saul, Deus vai levantar uma segunda via, e essa segunda via vai entrar em evidência através da unção derramada por mão de Samuel. Deus vai mandar Samuel até a casa de Jessé, o Belaíta, e quando Samuel chega na casa de Jessé, Jessé apresenta todos os seus filhos perante Samuel, porque ele entendeu que Samuel ia consagrar alguém segundo o propósito do próprio Deus. E a Bíblia vai dizer que passam os irmãos de Davi perante Samuel, entre eles vai estar Eliabe, Abinadab e Samar. E a Bíblia Sagrada é muito clara de que quando Samuel tenta ungir, Deus interfere e diz: não unja porque não é. Não unja porque não é. Até que Samuel faz aquela pergunta que ecoa até hoje nos nossos ouvidos dos pregadores. Quando Samuel pergunta: acabaram-se os mancebos? Aí Jessé vai dizer: ainda tem o menor. Quando Jessé diz que tem o menor, ele não está minimizando Davi, ele não está desprezando Davi, ele não está colocando Davi em vitupério. Quando ele diz que Davi é o menor, porque de fato Davi, ele era o menor. E na cultura judaica, o filho caçula não tem direito. Davi não tinha direito, tinha que passar por todos para chegar em Davi. Só que agora a Bíblia diz que enquanto Davi não chega, ninguém assenta à mesa. Quando Davi chega, a Bíblia Sagrada vai nos dizer, a palavra de Deus vai nos dizer, que Davi é ungido perante os irmãos, perto da mesa, próxima à mesa. Eles vão assentar, eles vão comungar, vão comer. Samuel sai, Davi volta para a sua trajetória, para a sua vida normal, cuidando dos gados do seu pai, das ovelhas do seu pai. E quando o tempo vai passando, Saul assentado no trono, mesmo tendo a rejeição divina, ele continua sentado no trono. Deus então permite que um gigante chamado Golias desafie o exército dos hebreus. E nesse desafio, dentro do vale da Além, perto do vale da Quem, o exército de Saul comparece para a peleja. E no exército de Saul vai estar Eliabe, Abinadab, Samar, irmãos de Davi. E quando eles chegam no vale, durante 39 dias, a Bíblia Sagrada vai dizer que Golias vai desafiar os hebreus. E ninguém vai se prontificar a enfrentar Golias. Ninguém vai desejar lutar contra Golias. Um medo pousa sobre os soldados hebreus. Um pavor pousa sobre os soldados hebreus. E a Bíblia diz que, envolto do medo, possuídos pelo medo, intimidados pela estatura, pela altura, pela armadura, pela espada de Saul, ninguém se prontifica a entrar no vale, por mais que havia uma proposta da parte do rei. E a proposta é: quem vencer Golias, isenta a casa do pai dos impostos. Quem vencer Golias é candidato ao trono. Quem vencer Golias recebe Mical por esposa. Por mais que a proposta era boa, ninguém se prontificou a colocar sua cabeça em risco para enfrentar Golias. Grande é a proposta, a honra seria grande, mas o medo não deixou ninguém se apresentar. E a Bíblia diz que quando passam 39 dias, Jessé sente falta dos filhos e manda Davi até o vale para levar pão para os irmãos, queijo para Saul e para trazer notícia da guerra. E quando Davi chega no vale, Davi se depara com a afronta de Golias.
E Davi prontamente vai se apresentar voluntariamente para enfrentar Golias. Davi diz: eu enfrento Golias. E quando Davi entra no vale, na primeira pegada de Davi no vale, a primeira batalha de Davi no vale não é contra Golias. A primeira batalha de Davi no vale é contra os seus irmãos. Porque quando ele entra no vale, os irmãos de Davi não vão acreditar na possibilidade de Davi vencê-lo, vencer Golias. Eles vão dizer: Davi, você veio aqui para envergonhar a casa do pai? Você veio aqui para nos envergonhar? Você veio aqui para trazer vitupério, vergonha sobre nós? Golias é grande, você é pequeno. Golias é forte, você é fraco. Golias é pastor, Golias é guerreiro e você é pastor de ovelhas. Golias vai te matar. E quando Davi ouve tudo que os irmãos falaram, entra no ouvido, mas não desce para o coração. Davi diz: eu vou enfrentar. Davi passa pelos irmãos e chega até Saul. Quando ele chega até Saul, Saul diz: Davi, você é pequeno, Golias é grande. Você é fraco, Golias é forte. Você é pastor de ovelhas, Golias é guerreiro desde a infância. Davi vai ouvir, mas não vai absorver. Davi vai se prontificar a enfrentar Golias. E a primeira coisa que eu quero dizer aqui é que os irmãos de Davi, eles viram virtude em Golias, mas não viram qualificação em Davi. Saul viu virtude em Golias, mas não viu qualificação em Davi. E tem pessoas que só conseguem ver qualificação naquilo que é oposição aos nossos projetos. Irmão, você melhora o som para mim, por favor? Tem como melhorar o som? Me dá um outro microfone, me dá um outro microfone. Som. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Melhora o som para mim, por favor, meu filho. Senão eu vou embora aqui com vergonha de mim mesmo. Deixe minha voz boa, por favor, porque eu não sou bonito não, mas a voz é boa. Amém? Em nome de Jesus. Parece que tem um negócio agarrando meu pescoço aqui, tá? Deu um gogó em mim aqui. Eles veem Davi. Beleza, melhorou, tá bom, meu filho? Melhorou. Eles não conseguem ver qualidade em Davi. Tá ótimo assim, obrigado, não mexa. Tem gente que só vê qualidade na oposição. Os irmãos de Davi, quando viram Davi, eles disseram: Davi, você é pequeno, Golias é grande. Você é fraco, Golias é forte. Mas eu entendo que geralmente quem é de casa, às vezes vê qualidade em quem é da rua, mas não vê qualidade em quem é de casa. Já se viu valorizando quem é da rua e menosprezando quem é de casa? Já se viu dando honra para quem é de fora e desonrando quem é de casa? Os irmãos de Davi fizeram isso com ele. Quando eles viram Davi, eles menosprezaram Davi, desprezaram Davi, minimizaram a possibilidade de Davi vencer Golias. Saul também, quando viu Davi, Saul também desprezou Davi. Disse que Davi era pequeno, Golias era grande. Davi era fraco, Golias era forte. Davi é pastor de ovelhas e Golias é guerreiro. Golias tem qualificações que Davi não tem. Golias tem a estatura que Davi não tem. Golias tem a armadura que Davi não tem. Golias tem o capacete, a espada que Davi não tem. Mas Davi tem o Deus que Golias não tem. Davi serve o Deus que Golias não serve. Davi teme ao Deus que Golias não teme. E é aí que está a lógica da questão. É que a pessoa que vem contra ti traz adereços da terra, mas você tem intimidade com o céu. A pessoa que vem contra ti traz argumentos terrenos, mas você traz uma unção divina. Davi não tinha a parafernagem que estava sobre Saul. Davi não tinha a equipagem que estava sobre Golias. Davi não tinha a habilidade que Golias tinha. Só que Davi tinha intimidade. Davi tinha lugar da particularidade. Davi tinha um lugar que ele falava com Deus, ouvia a Deus, se relacionava com Deus e era fortalecido pela voz de Deus.
Juarez, me prova isso. É que quando Saul diz para Davi, Davi veste a armadura e enfrenta Golias. Davi vai chamar Saul e vai dizer, Saul, coloca o ouvido perto da minha boca. E quando Saul inclina o ouvido perto da boca de Davi, Davi vai dizer, Saul, eu verdadeiramente sou pequeno, mas enquanto eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, um urso veio contra a ovelha. Eu matei o urso e livrei a ovelha do meu pai. O leão veio contra a ovelha. Eu matei o leão e livrei a ovelha do meu pai. E o mesmo Deus que me deu a vitória contra o urso e contra o leão, me dará a vitória contra o circunciso filisteu. Davi então está revestido de uma autoridade. É batista, né? Batista é mais baixo. Menino, deixa o som bom do jeito que tá, por favor. Aleluia, principalmente meu retorno, tá? Em nome de Jesus. Eu fui presbiteriano há muito tempo, irmãos. E até entendo os irmãos, porque realmente eu estou ficando mais velho. Janeiro vai chegando, né, pastor? E eu ouço pouco. Eu gosto de me ouvir pregando, eu vou ficar mais crente, amém? Deixa o som fino para mim, por favor, para a gente não perder a oportunidade, tá bom? Em nome de Jesus. Essa oportunidade que é séria. Eu acho muito sério pregar o evangelho, sabe? Cada minuto que passa aqui eu não consigo mais usá-lo, né? Passou, acabou. Então eu tenho que aproveitar cada minutinho aqui em nome de Jesus Cristo, amém? Principalmente que o Globo, pastor, e os retornos, tá? Obrigado, tá? Em nome de Jesus Cristo. O que acontece agora? Davi vai vencer Golias. Ele aceita o desafio, vence Golias. Quando ele vence Golias, ele recebe Mical por esposa. Recebe Jonathan por cunhado. Recebe Saul por sogro. Obrigado, pastor. Fica aí para nós. Depois te dou um abraço, tá bom? Davi agora saiu da casa do pai e está morando no palácio. Espera aí. Então valeu a pena enfrentar o desafio, né? Porque a coragem de Davi lhe proporcionou a oportunidade de subir de vida. Eu quero que você entenda. Tem coisas que só vai receber quem coloca a cabeça em risco. Tem degraus na vida que você só vai subir se você desafiar tudo e todos ao seu redor. Davi, ele colocou sua vida em risco. Ele decidiu enfrentar Golias. Ele enfrentou Golias. E por esse motivo ele recebeu Mical por esposa, Jonathan por cunhado, Saul por sogro. Isentou a casa do pai dos impostos. Agora está morando no palácio. Dentro do palácio, Davi agora começa a ter êxodo. Porque ele vai para a guerra com Saul e mata mais homens que Saul. E quando ele volta da guerra, o povo está gritando, Saul matou 1000, Davi 10.000. E agora o nome de Davi entrou em evidência. Quando o nome de Davi entra em evidência, Saul começa a ter ciúmes de Davi. Porque enquanto Davi não produzia, Saul não tinha ciúmes. Porque enquanto Davi não era ovacionado, Saul não tinha ciúmes. Enquanto Davi cuidava das poucas ovelhas, ninguém tinha ciúme dele. Só que agora que Davi está em evidência na boca do povo, o ciúme veio. Então o que gera ciúmes é o sucesso que você está tendo. A perseguição que você sofre é porque tem sucesso na tua vida. E às vezes você não está vendo no ângulo espiritual que você precisa ver. E às vezes o seu sucesso não é porque você assentou na cadeira, porque você vai assentar na cadeira. Davi está sendo perseguido sem assentar. Ele ainda não tinha sentado na cadeira. Ele está sendo perseguido porque ele vai assentar. E o que Deus quer que você entenda aqui essa noite é o seguinte: o diabo está te pressionando não é porque você recebeu, é porque você vai receber. O diabo entendeu que Deus tem algo para fazer na tua vida. E pelo fato de ele entender que Deus tem algo para fazer na tua vida, ele já está te perseguindo para te desmotivar, para tirar você do foco, para que você chute o balde e perca a oportunidade. Essa é a questão do negócio. Saul começou a perseguir Davi. Não é porque Davi tinha conquistado, é porque Davi ia conquistar ainda. Davi passou pela primeira etapa, está dentro do palácio. A segunda etapa é assumir o trono. E quando Davi está próximo de assumir o trono, Saul com birra quer matar Davi. Saul quer ceifar a vida de Davi, preste bem atenção. Jonathan amava Davi de uma maneira tremenda, que Jonathan decide proteger a moral de Davi. Saul prepara uma lança com um dardo inflamado, coloca próximo da parede, prepara uma mesa e manda convidar Davi para o banquete.
Davi não comparece porque Jonatas orientou Davi. Segundo dia, Saul fica irado e pergunta: onde está Davi? Jonatas diz: Davi está se banhando. Terceiro dia, Saul pergunta: onde está Davi? Jonatas diz: eu permiti que Davi fosse banquetear com os pais. Saul pega a lança que era para lançar em Davi e lança contra Jonatas e chama-o de filho de mulher rebelde. Jonatas joga 3 flechas e diz: Saul, e diz: foge, porque meu pai quer te matar. As flechas estão para lá de ti. E Davi começa a fugir de Saul. Nessa fuga, Saul manda carta para várias cidades ao redor, dizendo que quem visse Davi, que o prendesse, para que ele pudesse matar. Davi escapa da ira. Davi tem a oportunidade de matar Saul e não mata. Saul e Jonatas morrem. Davi assume o trono. Quando Davi assume o trono, a primeira coisa que ele faz é buscar a arca da aliança de volta. A arca tinha sido levada na época dos filhos de Eli. Davi traz a arca. Na primeira tentativa, o Sam morre, porque o Sam colocou a mão na arca sem ter preparo para aquilo. Na segunda tentativa, Davi consagra os levitas. A arca é introduzida no arraial de novo. Davi dança, baila, alegra diante de Deus. Depois que a arca está dentro do palácio, Davi está dentro do palácio, está tudo em paz. A estrutura cercando Davi. Davi levanta um exército de valentes. De tudo que Davi fez, eu imagino Davi deitado na sua cama real, olhando a sua harpa pendurada, os seus súditos e servos passando. Davi diz: eu tenho que fazer alguma coisa por quem defendeu a minha vida. Davi diz: eu preciso fazer alguma coisa por quem honrou a minha vida. Aí Davi vai fazer um chamado. Esse chamado aqui é de extrema importância. Olha o que Davi vai dizer. E disse Davi: alguém da casa de Saul? Davi diz: tem alguém da casa de Saul aí? Restou alguém da família de Saul para mim aí? Mas tem uma vírgula: para que eu faça bem, por amor de Jonatas. Peraí, é da casa de Saul, mas o amor que ele tem é por Jonatas. Ele dizendo: eu quero alguém que seja descendente de Saul, para que eu faça o bem para esse alguém, por amor que eu sinto a Jonatas. Agora, por que Davi amava Jonatas? Porque Jonatas protegeu a sua retaguarda. Porque Jonatas protegeu as suas costas. Salomão, escrevendo em Provérbios, diz: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O que Salomão está dizendo? Amigo de verdade é aquele que defende a nossa honra quando nós não estamos no local, no ambiente. Amigo de verdade não é aquele que nos defende somente quando estamos presentes. Amigo é aquele que coloca a cara para apanhar no nosso lugar e que não aceita que nosso nome seja desonrado. E é isso que Jonatas fez. Jonatas se colocou como amigo de Saul, de Davi. Ele se levantou e falou: vou defender a honra de Davi. A lança que era para Davi, ela foi jogada em Jonatas. A ira de Saul contra Davi foi descarregada no momento em Jonatas. E Jonatas entendeu que Davi tinha que fugir para que ele não passasse pela morte, ou para que ele não viesse morrer. E agora Davi vai lembrar: eu estou no palácio porque a promessa de Deus e fidelidade de Jonatas. Você está entendendo? A promessa é de Deus, mas Jonatas foi um veículo de Deus para que Davi chegasse ao palácio. Porque por mais que Davi tinha a promessa, se Jonatas não entrasse intercedendo, se ele não se colocasse na torre de vigilância para que Davi recebesse o livramento, talvez a vida de Davi tinha sido ceifada. E Davi agora reconhece isso. E é uma das características que eu queria citar aqui: gratidão. É característica de quem conhece a Deus. Quem conhece a Deus de verdade é grato. Quem conhece a Deus de verdade tem gratidão. Quem conhece a Deus de verdade não esquece de quem lhe estendeu a mão. E agora Davi vai perguntar para Ziba se há alguém da casa de Saul, para que ele possa honrar por amor de Jonatas. Verso 2 diz assim:
E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba. E chamaram e veio ao rei Davi. E disse-lhe o rei: és tu, Ziba? Ele disse: o teu servo. Ziba disse: eu sou o teu servo. Eu era servo de Saul, mas sou o teu servo agora. Disse o rei: não há ninguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de beneficência de Deus? O rei perguntou: Ziba, não tem ninguém da casa de Saul para que eu possa usar de beneficência, de bondade? Não tem ninguém da casa de Saul para que eu possa usar de favor? Ziba vai responder: tem um ainda, filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Você percebe aqui que a deficiência fica em evidência. A deficiência tem mais evidência que a árvore genealógica. Vai dizer: filho de Jonatã, ó, que é isso aí, meu som está melhor, hein? Será que porque eu vim para cá que melhorou? Aleluia. Vou ficar aqui assim. Filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. Tá ótimo assim, obrigado, tá? Ó, melhorou mesmo. Vou te dar um abraço depois, tá? Você está salvando minha garganta agora. Deus é bom. Não sei se é porque eu gosto muito da Bíblia ou da palavra de Deus. Eu acredito sim que a palavra de Deus é prioridade. Crente sem Bíblia não vale nada. Eu acho que de tudo que a gente tem que prezar é a palavra. Tudo. O maior declive da igreja brasileira foi ter partido para as danças e coreografia e não está dando valor para a palavra. Nós temos uma geração de crente fraco, de crentes fracos, porque a palavra ela não é ouvida da forma que tem que ser ouvida. E não tem como a pessoa entender ou ser edificada se o som não chegar com inteligência para ela. E também a gente sai da casa da gente, né? Deixa de pregar em outro lugar para pregar no lugar. O som tem que estar inteligente. Glória a Deus. Mas vamos lá. Você percebe que Davi agora, quando pergunta para Ziba, Ziba vai dizer: tem um filho de Saul aleijado de ambos os pés. A deficiência tem mais evidência de que o nome. A deficiência de Mefibosete, ela fica mais em evidência de que a sua árvore genealógica. Aleijado de ambos os pés. E quando Davi ouve que tem alguém da casa de Saul, filho de Jonatã, e que é aleijado de ambos os pés, Davi não vai absorver deficiência. Davi vai lembrar do favor que ele recebeu de Jonatã. Davi não vai olhar para a deficiência de Mefibosete. Ele vai lembrar do favor. E lembrando do favor, Davi vai mandar buscar Mefibosete. Só que antes de buscar Mefibosete, eu quero que você entenda o que causou esse trauma, essa enfermidade em Mefibosete. Ele não nasceu coxo, ele não nasceu deficiente. Ele não nasceu com problema nas pernas, pastor João. Ele não nasceu manco. No capítulo 4, 2 Samuel vai dizer que houve uma guerra na terra. E quando houve essa guerra na terra, os homens começaram a fugir, esvaziando a cidade. E uma mãe pegou o filho de 5 anos no colo, 5 anos no colo. E colocou o menino no braço, 5 anos de idade. E começou a correr com o menino. E quando ela começou a correr, ela caiu sobre o menino. E quando ela cai sobre o menino, ela gera uma lesão nesse menino. A queda dela sobre o menino gerou uma lesão. Mas o que me chama a atenção é que um menino de 5 anos corre, e corre muito, pastor. Uma criança de 5 anos corre ou não corre? Quem tem filho sabe o que eu estou dizendo, corre ou não corre? Eu tenho uma de 5 anos lá em casa, irmão, é um tiro. Agora, por que aquela mãe carregou e não deixou correr? Por que aquela mãe pegou no colo e não deixou correr? Por que aquela mãe no lugar, aquela mãe não tinha que ter pego no colo, ela tinha que ter mostrado o caminho?
Porque ensinar não é fazer. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho. A Bíblia não diz, faça para a criança. A Bíblia diz, ensina. E quando eu coloco alguém para fazer, estou dando para ela a oportunidade de praticar. E é a prática que me dá o aperfeiçoamento. Então aquela lesão foi gerada por quê? Por causa de um excesso de zelo. Um excesso de cuidado. Ela excedeu no zelo e ela gerou uma deficiência. O que tem de jovens que estão casando com deficiência, porque o zelo da mãe não deixou ele capinar a casa. O zelo da mãe não deixou ele trocar uma lâmpada. O zelo da mãe não deixou ele apertar o cabo da panela. O que tem de moça casando com deficiência, porque o zelo da mãe não deixou ela fritar um ovo, não deixou ela forrar a cama, não deixou ela lavar o prato. Gerou uma filha com deficiência. Ela casou, mas casou deficiente. Eu estou pregando para a geração do fast food. Eu estou pregando para a geração que não sabe descascar alho. Eu estou pregando para uma geração que não sabe lavar copo. Olhe para cá. Eu estou pregando para uma geração que está fazendo dancinha no TikTok e a câmera, o telefone filmando e a pia cheia de vazia sem lavar. Olhe para cá. Estou pregando para uma geração que posta uma foto e quando vai postar a foto, lá no fundo da foto a cama está bagunçada. A casa está revirada. Uma geração que foi formada com deficiência. E uma das coisas que nós temos que entender agora, hoje, nos dias atuais, é que nós temos que criar os nossos filhos para serem maridos e as nossas filhas para serem esposas. O fracasso chegou na família, sabe por quê? Porque as pessoas estão constituindo família, mas elas têm deficiência. Ela não tem paciência, não tem longanimidade, não tem benignidade, não tem domínio próprio. Uma geração que perdeu o equilíbrio diante do mundo globalizado. Uma geração que preocupa em postar tudo e não vive nada do que a palavra manda viver. Uma geração que está o tempo todo conectada, mas que perdeu a comunhão com Deus. Tem conexão com a terra, mas não tem intimidade com o céu. Tem conexão com as coisas, mas não tem relacionamento com Deus. Uma geração que está deficiente. O caráter está deturpado. Agora, por que as pessoas estão sendo geradas assim? O excesso de zelo. Excesso de zelo. Você precisa deixar sua filha ter experiência. Você precisa deixar o seu filho ter experiência. Esse excesso de proteção pode gerar alguém deficiente. Homens fracos, homens medrosos, homens efeminados, homens que perderam a postura varonil, porque foram criados com danoninho. Foram criados na base da paparicação. Hoje, pastor Eduardo, não é difícil. O senhor chega na casa de muitos jovens casais, as panelas estão todas frouxas. A alça está frouxa. Por quê? Porque o sujeito casa, mas ele não tem uma chave de fenda. Ele não tem coragem de apertar a alça da panela, o cabo da panela. Tem homem que não sabe trocar um chuveiro. Pensa nisso para você ver. Tem homem que não sabe trocar um chuveiro. Não sabe colocar a bucha na torneira. Se você falar com ele assim, pega a chave L para mim, ele vai dizer, o que é isso? Ah, mas todo homem tem que saber isso? Todo homem tem que ser o homem da casa. Todo homem tem que ser o homem da casa.
Eu estou pregando para a geração de homens que tem medo de barata. Tem medo do escuro. Tem medo de andar sozinho na rua. Aí eu te pergunto, foi forjado com deficiência ou não foi? Agora, uma das coisas que nós temos que entender, quando a mulher olha para o homem, ela tem que ver no homem a segurança que ela não vê em si própria. A figura masculina é uma figura de quê? De amparo para a figura feminina. A mulher próxima do homem, ela tem que se sentir protegida. O homem é o cascadura da família. É o mão grossa da casa. É aquele que atende a porta de madrugada. É aquele que empurra o carro, que troca o gás. Só que uma geração que está sendo criada com deficiência, o excesso de zelo gera deficiência, pastor Eduardo. A mãe pegou o menino no colo, colocou nos braços, começou a correr com ele. Era para ele correr, mas ela começou a correr com ele. Era para ela mostrar o caminho, mas ela quis fazer o caminho para ele. E a pior coisa que tem é quando você faz a tarefa que é para o seu filho fazer. Quando você absorve aquilo que é para o outro fazer, você impede a pessoa de ter experiência, de ter maturidade. E eu vou dar uma senha para você que começa a ditar normas para o seu filho na sua casa. Manda o seu filho tirar o prato e colocar na pia. Manda a sua filha arrumar a cama. Coloca ela para lavar o tênis dela. Começa a colocar tarefas. E assim nós vamos tentar socorrer a próxima geração. Porque esta geração, infelizmente, ela está sentenciada ao caos. Eu nunca imaginei que eu ia ver tantos homens com tranjeito de mulher. Tantos homens com comportamento de mulher. Com jeito de menina. Com inclinação para ser efeminado. Porque, irmãos, pasmem com o que eu vou dizer aqui. A menina se cuidar, o excesso de cuidar da menina é normal. E se ela não se cuidar, a gente acha estranho. A minha filha pequenininha, a Manu, já fica na frente do espelho arrumando o cabelo dela já. 5 aninhos. Ela vai sair, ela troca, coloca uma roupa e fala, mãe, deixa eu ver a outra. Igualzinha a mãe dela já. Troca umas 3 vezes de roupa para sair uma vez só. É menina. A Raila já arruma toda. 13 anos, é menina. Você está entendendo? É menina. Menina quer arrumar a sobrancelha. Menina quer passar um brilho na boca. Menina quer arrumar o cabelo. Agora, quando eu vejo o menino fazendo coisas que é do comportamento da menina, que é próprio de menina, a minha cabeça fica confusa. Eu sinto a necessidade de gritar. É tempo de despertarmos para o que está acontecendo com essa geração. O diabo está tirando a masculinidade dos homens. Daqui a pouco vai se tornar raridade encontrar homem de verdade. Filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E disse o rei, onde ele está? E disse, ele está na casa de Marquim, em Lodebar. Então o rei mandou buscá-lo em Lodebar. Davi diz, vai buscar, traga de Lodebar para cá. Busque ele em Lodebar.
E agora toda uma estrutura está sendo preparada para buscar alguém que está em Lodebar, que não era de Lodebar, mas parou lá por causa da deficiência que tem. Porque o fato de ser deficiente não dava para ele o direito de assistir diante do rei. Porque diante do rei não pode chegar ninguém deficiente, ninguém triste, na cultura judaica. E aquele menino estava deficiente. Então, a lesão causada pela queda da mãe tirou dele o direito de morar no palácio. A sua pressa de hoje pode atrapalhar o futuro do seu filho amanhã. Esse excesso de cuidado. Esse zelo excessivo. Tratar menino como se fosse menina. Tratar menina como se fosse menino. Não. Menina se trata como menina e menino se trata como menino. Bora lá. A Bíblia diz agora que Mefibosete vai partir para Lodebar. Ou Ziba vai partir para Lodebar. E quando ele entra em Lodebar, ele vai deparar com uma cidade simples, periférica, uma estrutura não favorável. E agora a carruagem real desce em Lodebar. Cavalos, sangue puro, machador, com selo real. Carroça com selo real. Uma estrutura real dentro de uma cidade simples. O arauto para a charrete dentro de Lodebar. Alguém desce, abre o pergaminho e faz uma leitura e diz: está entre vós a comitiva real do rei Davi. E a ordem nos foi dada para tirar de dentre vós alguém que está convosco, mas que não é daqui. Está entre o cidadão habitante em Lodebar um homem chamado Mefibosete. Quem sabe talvez Mefibosete já havia dado testemunho dele para alguém. Quem sabe talvez Mefibosete já havia dito para alguém: eu sou neto de rei, sou filho do príncipe, eu tenho sangue real. E quem sabe alguém dizia: você não pode ter sangue real porque você mora aqui na região periférica. Como é que você é filho de príncipe se você mora na beira da rua em Lodebar? Como é que você tem sangue real se você mora aqui no meio dos entulhos? E Mefibosete talvez diria: eu sou neto de Saul, sou filho de Jônatan. O rei é casado com minha tia. O rei Davi é casado com minha tia. E quem sabe alguém dizia: você então tinha que estar no pátio do palácio, porque você tem prerrogativas para isso. Mas Mefibosete olhava para as pernas e dizia: não, a minha deficiência não me deixa entrar na presença do rei. A minha deficiência não me deixa cruzar os portões do palácio, glória. A minha deficiência não me deixa passar pela entrada real e chegar diante da face do rei. Eu trago uma deficiência no meu corpo e essa deficiência me impede de ter acessibilidade. Só que agora a carruagem real chegou. Só que agora o arauto está anunciando. Só que agora alguém está chamando por Mefibosete. E quando ele levanta no meio da multidão e se apresenta como aquele que é filho de Jônatan, neto de Saul, sobrinho de Mical, oh glória. Quando ele é posto dentro da carruagem, eu imagino, pastor Eduardo, a carruagem começando a sair de Lodebar. Quando os cavalos começam a marchar, saindo de Lodebar, sentido a capital, sentido o palácio. Quando a cortina é aberta, quando Mefibosete olha para o seu passado, quando ele vê a cidade de Lodebar e na frente o palácio, oh glória. Quem sabe talvez uma lágrima rola nos olhos de Mefibosete, lembrando do sofrimento que ele viveu dentro de Lodebar por causa de uma deficiência gerada pelo zelo excessivo que a mãe tinha. Quem sabe talvez Mefibosete começou a querer chorar. Quem sabe Ziba disse: não chore, porque Lodebar é o teu passado, mas o palácio é o teu futuro. Lodebar é a tua derrota, mas o palácio é a tua vitória. Quem sabe alguém disse: Mefibosete, o teu passado está ficando para trás. Assim como a charrete está cavalgando sentido palácio, você vai ser introduzido no lugar de honra, vai ser posto diante da mesa, vai ter direito à acessibilidade ao rei. O que Deus quer que você entenda é que a sua deficiência não vai te impedir de ver a promessa que Ele te
fez. Ele conhece a tua deficiência. E mesmo sabendo que você tem a deficiência, Ele está te visitando com a glória, com a graça e com a plenitude dEle, em nome de Jesus Cristo. Essa deficiência de Mefibosete, gerada pelo excesso de zelo. O excesso de zelo. Gente, quem quer aprender muito acaba deixando escapar entre os dedos. Guarde isso. Ciúme possessivo. Esse negócio de tentar segurar demais, prender demais. Isso pode gerar traumas. Pode gerar lesão em quem você está oprimindo. Isso é sério, pastor Eduardo. Isso é sério. O interessante é que Mefibosete tem uma deficiência. Não se esqueça disso. Ele é coxo de ambos os pés. Mas ele tem uma promessa. E sabe o que é tremendo? É que mesmo sabendo da sua deficiência, Deus te fez uma promessa. Deus não te fez uma promessa porque você é perfeito. Ele te fez uma promessa porque Ele pode te aperfeiçoar para que você possa tomar posse da promessa. Eu vou te provar à luz da Bíblia. Quando Deus prometeu que Sara seria a mãe, Sara tinha uma deficiência. Ele fez uma promessa sabendo da deficiência dela. Sim ou não? Ele sabia da deficiência. Vai ser mãe. Mas tem uma deficiência, mas vai ser mãe. Quando Deus fez uma promessa para Ana, Ana tinha uma deficiência. Ele sabia da deficiência de Ana. Ana tornou-se mãe. Quando Zacarias está orando a Deus e entrando no templo para oferecer sacrifício diante do Senhor, Isabel tinha uma deficiência. Isabel, mãe de Zacarias, ou mãe de João Batista, tinha uma deficiência. Mulher de Zacarias. A promessa foi feita mesmo com a deficiência. Tremenda que é o seguinte, é que conhecendo a sua imperfeição, Deus não deixa de fazer uma promessa. Porque Ele é poderoso para te aperfeiçoar no percurso para cumprir a promessa. Olha que coisa. Ele faz a promessa quando você não está aperfeiçoado. Ele vai andando contigo e vai te aperfeiçoando, 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 aperfeiçoando. Até chegar um nível que Ele vai cumprir a promessa, glória. Então você passa pelo processo para ser aperfeiçoado, para que a promessa que Ele te fez venha se cumprir na tua vida. Deus está dizendo para alguém que essa noite, você está nas minhas mãos, eu estou te moldando, o meu projeto vai se cumprir, o que eu tenho para a tua vida vai acontecer. O vento está soprando, mas eu sou Deus na tua vida. O inimigo se levantou, mas eu sou Deus na tua vida. Estão tentando te parar, mas eu sou Deus na tua vida. Você não vê saída, mas eu sou Deus na tua vida. Não vai acontecer, já está acontecendo. O processo já iniciou. A roda já está girando. Eu já estou te lapidando, te moldando. Deus é tão tremendo que Ele faz a promessa para quem é imperfeito. E Ele se compromete em andar com quem é imperfeito para aperfeiçoar o imperfeito e cumprir a sua promessa. Isaías 43. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Tu tem noção do que é isso? Tu és meu. Pronome possessivo, tu és meu, pronome possessivo. Ele dizendo, você foi gerado, foi formado, mas eu sou o teu dono. Tu és meu. Pela lógica, nós somos tendenciosos a cuidar daquilo que é nosso, sim ou não?
Quem tem carro, cuida do carro, porque sabe o preço que pagou pelo carro. Quem tem casa, cuida da casa, porque sabe o preço que pagou pela casa. Quem tem filho, cuida dos filhos, porque sabe do preço que pagou pelos filhos. Tudo que temos, a tendência é que venhamos cuidar daquilo que é nosso. Agora, se Deus falou que eu sou dele, que você é dele, e se nós somos propriedade dele, ele não vai cuidar de nós? Deus não vai cuidar de nós? O texto diz, tu és meu, pronome possessivo. Aí ele não diz se, porque se é uma condicional. Ele diz quando. Quando passares pelo fogo. Ele está dizendo, você é meu e vai passar pelo fogo. Ele está dizendo, quem é meu passa pelo fogo. E às vezes o fogo arde, irmão, arde de uma maneira que a gente deita na cama e não dorme. A gente pega o prato de comida e não tem apetite. A gente pega o carro para dirigir, dá um soco no volante, para debaixo da sombra, coloca a testa no volante e chora. O fogo arde, às vezes que a gente fica sem vontade de falar com ninguém. Desliga o telefone, a gente some. O fogo está ardendo. Ele diz, quando passares pelo fogo, não te queimará. Vai arder, mas não vai queimar, oh glória. Quando passares pelo fogo, não te queimará. Quando pelas águas, elas não te submergerão. Submergir é te cobrir. Ele dizendo, você vai passar pelas águas. Quem já foi no rio aqui sabe o que eu estou dizendo. A gente vai num lugar que dá pé, né? A água vem aqui, depois a água vem aqui, está dando pé, você está andando ainda. Ó. A água está aqui, mas dá dando para respirar ainda. É isso que eu estou dizendo. As águas não vão te submerger. Vão vir águas de tribulação. Vão vir fogos da provação, ó glória. Os rios da tribulação também vão vir, ó glória. Mas você não vai ser consumido, ó glória. Você não vai ser destruído pelas crises que virão, ó glória. Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Deus está dizendo, eu estou te estruturando. Eu estou te fortalecendo, ó glória. Eu estou redobrando as suas forças, ó glória. Cinja os teus lombos, calça os teus pés. Revista-te e levanta-te em autoridade, com autoridade. Abandona o medo, a dúvida, a insegurança. Eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu sou o teu guia. Eu sou o teu ai, eu sou o teu redentor. Eu sou a tua rocha, teu rochedo, a tua fortaleza. Eu sou o guarda da tua vida, eu guardo a tua entrada, a tua saída. O teu casamento não vai acabar, a tua família não vai acabar. Eu sou o teu Senhor. Eu te trouxe aqui essa noite para dizer que vai ter um recomeço. O vinho novo será derramado para a glória do meu próprio nome. O problema é que nós queremos carregar tudo. Nós somos como aquela mãe que pegou o menino no colo. Nós somos como aquela mãe que pegou o menino no colo. Nós queremos carregar e Deus não quer que venhamos carregar. Deus quer que venhamos deixá-lo nos carregar. Deus quer nos carregar. Ele quer que a gente pare de carregar tudo. Sabe o que está acontecendo? Você tomou tudo nas costas. Você pegou o peso para você. E é por isso que você não está aguentando, porque você pegou o peso. E o segredo não é pegar o peso. O segredo é lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vós, do glória. O segredo não é você carregar o peso. O segredo é você trocar o fardo pesado por um fardo leve. O problema é que você absorveu, você pegou a luta. Você tomou para si, você orou, entregou para Deus, mas toda hora você pega de volta. Não, Deus vai resolver, mas você pega de volta. Não, Deus resolve para mim, muda meu marido, muda minha casa. Mas você pega de volta dizendo, meu filho, colocou na minha mão, descansa. Colocou na minha mão, agora adora. Colocou na minha mão, agora louva. Colocou na minha mão, agora cultua. Esqueça tudo lá fora. Adora o Deus que está aqui dentro. Porque enquanto você adora aqui, Ele opera lá, oh glória. Enquanto você adora aqui, Ele transforma lá. Só que você vem para o culto. Só que você vem para o culto.
Só que o seu corpo está presente, mas a tua mente está distante. Feche seus olhos, por favor. O culto fica pesado, sabe por quê? Porque só o seu corpo está aqui. A sua cabeça está no problema. A sua mente está na luta, está nas demandas. Você não conseguiu cultuar mais. Tem dias que você não cultua mais. Ele baravácia. Alabaravás. Tem dias que você não adora mais. E eu vou dizer algo que é muito perigoso. Quando nós nos tornamos prestadores de serviço no reino. Quando começamos a trabalhar para Deus e não adorar a Deus. Quando começamos a fazer só como se fosse uma tarefa, um trabalho. E já não prestamos mais culto, não adoramos mais. Preocupamos com tudo e deixamos de adorar. A mente está ligada em 120 em tudo que está acontecendo. Mas está desconectado com o céu. E Deus dizendo, meu filho, volte para a posição de filho. Volte para a posição, volta para o meu colo, volta para a minha mão. Eu quero cuidar de você de novo. Você parece aquela criança que soltou da mão da mãe, da mão do pai. Fez 10 anos de idade, já tirou a mão do pai. Tem vergonha de andar de mão dada com o pai. Parou de ser dependente. Começou a ser calculista. Começou a ser metódico demais. Parou de viver na brecha do milagre. Não vivencia mais o mundo espiritual. Tornou-se técnico demais. E o céu não é para técnico. O céu é para quem adora. O céu é para quem chora. O céu é para quem clama. As coisas de Deus não é para quem é ortodoxo. As coisas de Deus é para quem adora em espírito e em verdade, pastor João. Já preguei em todos os estados dessa nação e fora dessa nação. E às vezes eu digo, Deus, não me deixe me tornar somente um pregador. Eu quero ir para o céu. Quero sentir o céu. Quero sentir o seu cuidado, a sua presença. Eu sei que eu não sou perfeito, mas eu clamo a tua misericórdia. Eu sei que eu falho, mas eu clamo a tua misericórdia. Vamos lá. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas. Feche seus olhos. Já estou finalizando. Não temas. Não temas. Esse não temas aqui é, não tenha medo. Larga a mão de ser medrosa. Larga a mão de ser medroso. Em Provérbios diz, se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, pequena é a tua força. Sabe o que é isso? O diabo usa do teu medo para te assombrar. O diabo usa o seu medo para te assombrar. O diabo usa aquilo que você tem medo para te colocar em parafusos, para te colocar doida. Tem medo de ser traída? O diabo vai colocar na sua mente, está te traindo. Não está te traindo, mas vai colocar. Vai. Ele descobriu que o seu ponto fraco é esse. Você tem medo de ser traída. Tem medo de ser traído? O diabo vai colocar na sua mente, ela está te traindo. Ela não está, mas ele vai colocar. Porque ele é perito, porque ele é o pai da mentira. Está entendendo? Porque você esqueceu quem ele é. Ele é o pai da mentira. Ele vai usar aquilo que você tem medo para te intimidar, para te tirar do centro da vontade de Deus. Aí você vai ser aquela pessoa estranha. Sabe aquela pessoa estranha que não está acontecendo nada, mas ela está sempre... Você vai se tornar aquela pessoa estranha. Porque o diabo conseguiu descobrir o seu calcanhar de Aquiles. A tua fraqueza.
Não temas, não tenha medo. Tenha postura de quem está em Cristo. Quem está em Cristo não é medroso. Quem está em Cristo não é fanfarrão, chorão. Para de ficar desabafando no salão. Para de ficar contando a sua vida para a menina que faz sua unha. Ela nem é crente, sua boba. Para de contar a sua vida para sua amiga do trabalho, que não tem temor de Deus. Para de se mostrar fraca no dia da angústia. Você desabafa para ela e quando você vira as costas, ela diz: tem um babado para te contar, fulana. Você não sabe quem está deprimida. A irmã. A irmã está deprimida. Aí além de falar de você, questiona a fé que você professa. Sabe por quê? Porque você expôs demais as suas fraquezas. Feche seus olhos. Nós estamos vivendo uma fase, uma época em que a privacidade acabou. As pessoas não têm mais particularidade. Tem alguma demanda na sua casa? Entra para o teu quarto com o teu marido, fecha a porta e resolva de porta fechada. Feche seus olhos. Você que é casada de novinha, larga a mão de ser chata. Fica gritando em casa, fofoqueira, linguaruda. Feche seu olho. A senhora que é casada, que já é de idade, parecendo uma gata borralheira, enjoada mais que tudo, irritante. Parece que é uma mosca que caiu dentro de um pote, de um coentro. Estragou todo um coentro. A sua língua está envenenando o seu casamento. A sua língua está acabando com a tua família. Tu está com veneno na boca. Na igreja da glória, dentro de casa murmura. Na igreja fala de Deus, dentro de casa falta quebrar tudo, é uma cangaceira, é brava, é irritante, é enjoada. E você, varão, que é pão duro, é o tempo todo arrumando carro, limpando carro, passando negócio de pneu de carro. Larga a mão de ser besta. Vai cuidar da sua esposa, rapaz. Dá valor para... Quem é o Cacá que está lá no fundo? Vixe, depois que eu te dar um abraço, tá? Seu cabelo cresceu na frente? Não, né? Meu Deus. Dá valor para as coisas materiais, não dá valor para a família. Não temas. Não temas. Tem uma deficiência aí, não tem? Tem uma deficiência. Espera aí, se Deus não abriu mão de quem tinha deficiência, por que você vai abrir? Se Deus não abriu mão de Sara, que tinha uma deficiência, se Deus não abriu mão de Ana, que tinha deficiência, se Deus não abriu mão de Mefibosete, que provocaram nela deficiência, por que nós vamos abrir mão de quem está do nosso lado e tem deficiência? Você não é perfeito. A senhora não é perfeita, sua chata. Fecha teu olho. A senhora não é perfeita. A senhora não é perfeita. A senhora acha que a senhora é quem? Que a senhora é perfeita? A senhora não é perfeita. E o problema é que às vezes nós queremos aperfeiçoar os outros, mas nós não nos aperfeiçoamos em Cristo. Nós não deixamos a palavra de Deus nos aperfeiçoar. Será aperfeiçoado na palavra, pela palavra. Estou finalizando já. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi. Trouxe para mim, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelo fogo, não te queimarás.
Quando pelos rios não te afogarás, quando pelas águas elas não te submergerão, nem chama arderá em ti, visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei, tu és meu, dei a Etiópia e Seba por ti, povos, tribos, línguas e nações ao teu resgate, tu és meu. Deus dizendo, você tem um dono. Agora, o que faz o meu coração tremer é o verso 13 do 49. Do 43, que diz assim na palavra do Senhor: porque antes que houvesse dia, tem noção do que é isso? Deus dizendo, o sol não existia, oh glória, para governar durante o dia. A lua não existia para governar durante a noite, oh glória, aleluia. As águas não estavam separadas, oh glória. A porção seca não tinha surgido, oh glória. As estrelas não estavam no firmamento ainda. Antes que houvesse dia, eu sou, oh glória. Eu sou, glória, aleluia. Eu sou eu, primeira pessoa do singular. Sou o verbo ser. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos, oh glória. Operando eu, aleluia. Quem impedirá, oh glória? Dizendo, antes que houvesse tudo que existe, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Está tudo nas mãos de Deus. E não há nada que escape do controle das mãos do Deus bendito. Ele tem o controle de tudo. Dependa de Deus na totalidade. Seja dependente de Deus na totalidade. Entregue para Ele as suas demandas e confie nele. Pare de tentar ajudar a Deus. Deus não quer a sua ajuda. Deus está dispensando a sua ajuda. Deus quer que você creia que Ele é poderoso para fazer milagre na sua vida. Essa ansiedade está fazendo você perder dias de vida. A inquietação está desequilibrando você e desestruturando a sua casa. Porque quando nós ficamos desequilibrados, a estrutura da nossa casa é abalada. E a ansiedade, pastor Eduardo, ela nos impede de receber tanta coisa das mãos de Deus. A ansiedade é um muro, pastor João, muito grande. E hoje eu posso dizer isso. Hoje eu posso dizer. Hoje eu posso falar com muita clareza. Que a fé, ela abre portas. A fé abre portas. Eu verdadeiramente, hoje eu posso andar pelo Brasil, pelo mundo, falando de fé. Porque verdadeiramente Deus provou minha fé e tem me honrado. Eu tenho visto o agir de Deus de uma maneira tremenda. De uma maneira terrível, de uma maneira grande. Mefibosete tem uma deficiência. Agora ele está dentro de uma carruagem, voltando para o palácio. Foi tirado do palácio porque houve uma guerra. Levado para Lodebar porque foi gerado nele uma lesão. O excesso de zelo da mãe gerou uma lesão no menino. E agora, mesmo com a lesão, o favor do rei vai alcançar o menino. E ele traz na sua mente a lesão gerada pela atitude da mãe. Mas vai assentar à mesa com o rei. Às vezes a gente interfere demais. A gente tenta ajudar e acaba atrapalhando. Já se viu assim? Tentando ajudar e atrapalhando. Vai colocar a mão ali, vai mexer. Não é para mexer. Deus está trabalhando. Tem lutas que a pessoa está passando que você não deve nem entrar. Sabe o que eu estou fazendo ultimamente? Antes de orar para a pessoa, eu pergunto, Deus, eu posso orar? Porque eu estava muito nesse negócio de a pessoa vinha, colocava a cabeça, eu não orava. Eu falei, peraí. Primeiro eu vou consultar a Deus agora se eu posso entrar nessa peleja. Porque se for o oleiro trabalhando vaso, e se for Deus quebrando para fazer de novo? E se for Deus forjando o caráter da pessoa?
moldando a pessoa. E se essa luta é um processo para te fazer ser melhor? E se Deus te quer passando por isso para que amanhã você venha dar testemunho de que Ele é Deus na sua vida? Permissão de Deus. Estava pregando em São Paulo há uns 9 anos atrás, mais ou menos. Terminei de pregar. Estava na casa do pastor. Falei, pastor, me leva para a rodoviária. Ele falou, não tem ônibus agora. Eu falei, não, mas me leva para a rodoviária. A rodoviária está fechada já, você está louco? Eu falei, me leva para a rodoviária. E já fui para o quarto, comecei a juntar minhas coisas e tal. Fiz minha mala depois do culto. E ele não tem como. Me levou para a rodoviária. A rodoviária é anexo com o metrô de São Paulo. Deixou na rodoviária. Tem certeza? Eu falei, pode me deixar aqui. Ele falou, rapaz, o primeiro ônibus vai ser 5 e pouco da manhã. Você vai fazer o que aqui? Eu falei, Deus mandou vir para cá. Entrei para a rodoviária, coloquei minha bolsa lá, sentei no banco. Fiquei sentado 1h da manhã, 1h30. Já viu quando você está sem sono, as horas demoram mais a passar ainda? A madrugada parece que demora mais a passar. E naquela expectativa e querendo saber o que Deus queria comigo ali. 2h da manhã, nada. Fui na máquina de café, tomei um café, voltei. 3h da manhã, nada. Deus me deu uma palavra, ansiedade. Eu pensei, eu estou ansioso. E pensa em alguém tranquilo, sou eu, irmãos. Esses dias eu estou passando por uma turbulência aí que eu errei algumas agendas. Eu confundi algumas agendas, eu estou passando um pouquinho de turbulência, mas eu sou muito tranquilo, sabe? Graças a Deus. Tranquilo mesmo. Eu não tenho assessoria, como o pastor João sabe disso, né? Então eu acabei errando algumas 6 agendas aí no Brasil afora. Então a situação é meio complicada, eu estou realinhando as agendas. E até eu achar uma brecha fica complexo, porque a pessoa já comprou passagem aérea, né? Já fez um investimento, tem que devolver o dinheiro para a pessoa, que é o justo, né? O certo. Se ela comprou passagem e eu errei a data, eu tenho que devolver, o dinheiro da igreja tem que dar um dinheiro de volta para isso. Então, me causou uma certa turbulência, mas no mais eu sou muito tranquilo. Só quando é alguma demanda que pode gerar um escândalo na obra de Deus que me preocupa. Isso para mim pode gerar um escândalo, né? A pessoa pode interpretar mal e falar que eu estou dando tombo. Então assim a gente fica preocupado. Mas no mais está tudo bem. E eu me lembro que Deus falou comigo assim: ansiedade na rodoviária. Tomei meu café, sentei. Andei mais um pouco, de novo, ansiedade. 4h da manhã Deus me disse: o Wellington está vindo aí. Falei, o Wellington está vindo aí. Escute isso. Pega a sua bagagem e vai para o saguão. Peguei a bagagem para o saguão, para o lado do metrô. Ele me disse, o Wellington vai descer do metrô. Está chegando. O Wellington está ansioso. Olha bem, olha que coisa. O que é que Deus não conhece, irmão? O que é que Deus não conhece? O que é que Deus não vê? Onde é que Deus não entra? Qual é a demanda que Deus não resolve, pastor Eduardo? Parei na porta do metrô, o metrô abriu as portas, a multidão saindo em São Paulo, aquela correria que é, as pessoas quase me derrubando, e Deus me dizendo, o Wellington está vindo aí, levante a cabeça, glória. Quando eu levantei a cabeça e gritei, Wellington, aleluia, o homem veio chorando, parou na minha frente e falou, Wellington sou eu, glória. Ele disse, eu sou o Wellington, aleluia. Aí minha boca abriu e disse, por que você está ansioso, Wellington? E quando minha boca abriu e disse, porque você está ansioso, ele começou a chorar. Aí a minha boca disse, você falou que ia dar cabo da sua própria vida hoje? Você falou que ia tirar a sua vida, Wellington? Ele olhou e disse, quem é você? Quem é você? Minha mão acomodou sobre o ombro dele e minha boca disse, Wellington, a tua esposa não vai embora, porque a tua mãe está orando na madrugada. E eu vou restaurar o seu casamento, Wellington. Ele ajoelhou no meio da estação, oh glória, aleluia.
na rodoviária, a estação acoplada em São Paulo, glória. E disse: eu sou da Deus e amor, aleluia. E a minha mãe está orando por mim de verdade, aleluia. E eu saí de casa agora e disse que ia dar cabo na minha própria vida. Mas agora eu sei que Deus ouviu a minha oração e que a minha ansiedade não é maior que o Deus que eu sirvo. O Senhor está no controle da minha vida. Não parecia que eu estava fora de rota. Não parecia que eu estava fora do lugar. Saí de madrugada e ir para a rodoviária. Por que ir para a rodoviária aquela madrugada? Qual o motivo de ir para a rodoviária aquela madrugada? Porque Deus é Deus da providência. Porque Deus conhece todas as coisas. Estava em casa, eu e minha esposa. Uma senhora chama no portão e diz: pastor Juarez. Quando eu chego, ela diz: pastor, meu gás acabou. O senhor tem o dinheiro do gás para me dar? Eu falei: não tem. Ô pastor, eu sei que se o senhor tivesse, eu me dava. Deus te abençoe. Foi embora. Minha esposa estava acabando de fazer o almoço. Terminou? Ela: terminei. Eu tirei o bujão. Peguei o bujão cheio, coloquei no carro, fui na casa daquela senhora. Peguei o vazio dela, coloquei no meu carro e coloquei o cheio no fogão dela. Falei: faz a janta, faz o almoço. Ela falou: pastor, obrigado. Voltei com o vazio e coloquei lá em casa. Oh, glória. E falei: quando entrar a oferta eu compro outro gás. Comprei outro gás. Amém. Passou um tempo, Azaf tinha nascido. Nós tínhamos mudado para 2 cômodos, um banheiro. Uma chuva muito grossa caindo. E meu menino tomava muito mucilon, o Azaf. E ele queria dedeira. E tinha acabado o gás. Escute isso. E ela disse: amor, o gás acabou. E eu disse: está chovendo muito, eu não tenho dinheiro, não tenho telefone aqui em casa, não tem como comprar. Morava de aluguel na época. E ela disse: o Azaf está com fome. E ele está chorando. Eu falei: eu vou orar no bujão. Só que eu tinha uma semente. Eu tinha semeado um dia. Tirei o bujão. Fui na área, levantei o bujão e orei. Falei: Deus, o salmista diz: eu fui moço e agora velho sou. Mas eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Coloquei o bujão no lugar, oh glória. Passei por ela no corredorzinho do barracão e falei: amor, coloquei o gás lá, vai lá fazer o mingau do Azaf. E fui para o quarto orar. Ela foi lá, apertou o botão, falou: amor, eu acho que você virou o bujão, acendeu, tá? Fez o mingau do Azaf. Chegou pela manhã, apertou o botão, fez o chá. Deu de tarde, apertou o botãozinho, fez o almoço. Deu de noite, apertou o botão, fez a janta. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Durante 35 dias, oh glória, a botija vazia brotou gás na minha casa, aleluia. E um belo dia eu estava deitado na cama. Deus me disse: você que fez uma semeadura, oh glória. Qual foi a semeadura que eu fiz, Deus? Você tirou o bujão do teu fogão, oh glória, e levou na casa daquela viúva, oh glória. Os anos passaram, mas agora a semente gerou na tua vida. Porque eu não sou homem para que minta, nem filho de homem para que me arrependa. Porque havendo eu dito, farei, e havendo prometido, eu cumprirei. Parece uma loucura, né? Até onde você confia em Deus? Até onde você acredita que Deus vai cuidar de você? Até quando? Até onde você acha que Deus pode cuidar de você? Até onde? Qual é o limite que você acha que Deus tem? Você acha que existe alguma coisa impossível para Deus? Você acha que existe alguma coisa que Deus não pode fazer? Vou lhe dar 2 testemunhos aqui rapidamente. Eu estava chegando de Resplendor, morava de aluguel, numa crise terrível financeira, numa crise. Pai de 3 filhos, na crise.
Quando eu virei a rua, Melro, a Copasa estava cortando a minha água. Do lado de fora, na rua. Porque lá dentro não cortou, que minha esposa não abriu. Eu acho que ela gritou, não vou abrir não. Quer cortar, corta aí. Minha mulher é brava. Não abre não. Gente de vila, né? Não abre não. E eu estava cortando na rua a água. Metendo a picareta. Quando eu encostei o carro, eu olhei e falei, rapaz, tá cortando a água. Já fiquei dentro do carro um pouquinho assim, olhando, falei, meu Deus. Aí eu saí e disse, eu vou pagar a conta agora, acabei de chegar. E eu tinha chegado com dinheiro. Ele disse, não, a ordem de corte já saiu já. Falei, tem criança pequena, não corta não. Nessa época, ó. Isso não é agora não, tá? Isso foi passado. Deus virou meu cativeiro. Eu disse, corta não. Tem criança pequena. E a pessoa diz, não, vou contar porque a ordem de corte saiu. Eu não posso voltar sem cumprir a ordem de corte. Eu falei, rapaz, acabei de chegar, agora vou pagar agora. Enquanto eu estou falando com um que está metendo a picareta no chão. O outro saiu de dentro da caminhonete. Tirou o capacete e falou assim, senhor Juarez? Senhor Juarez Tavares? Tinha 18 anos que eu estava desviado. E eu voltei para Jesus ouvindo a sua pregação, glória. Colocou o capacete em cima da caminhoneta, veio e me abraçou chorando. E disse, a sua água ninguém corta. Enquanto você morar aqui, o seu boleto de água eu pago, glória. Aleluia. Enquanto você morar aqui, eu pago a sua água, glória. O que eu quero que você entenda é que Deus está no controle de tudo. O que é que Deus não tem controle? O que é que Deus não tem controle? Nós temos deficiências, mas Deus é perito em aperfeiçoar-nos, para cumprir em nós a promessa. Deus é perito em fazer isso. Mais recente agora, nós estamos aqui no mesmo estado. Tem gente que fica escandalizado com as coisas que a gente conta. Mas é mister que eu conte isso. É necessário. E é necessário que você ouça e pense a Deus discernimento. Período da campanha política, eu fui candidato a deputado estadual, rodando o estado, pedindo voto. Pedindo voto e pregando, fazendo o que eu gosto de fazer, pregar. E eu fui para Araxá, pregar em Araxá. Eu estava no Cinquecento, um Fiat 500. Quando eu estava voltando de Araxá, cheguei na altura do Serra do Canastro ali, minha gasolina acabou. Escute isso. Entrou na reserva, pastor João. Acendeu o vermelhinho, reserva. Só que é muito ermo. Não tem pista, não tem rolamento, faixa de rolamento. E não tinha poço, muito ermo. Eu falei, Deus, eu comecei a orar, falei, Deus, me ajuda a chegar na cidade satélite, só para me poder abastecer quando eu chegar lá. Já vou finalizar agora. Chegando lá, abasteço, eu estou com dinheiro aqui, Deus, me leva até lá. Falei isso com Deus. E acelerando o carro, tocando o carro. Subi a serra, quando desci a serra, o tanque estava vazio, aí foi para um pontinho. Aí eu falei, baixou, né? Eu virei, subi, aí a gasolina desceu, molhou a bomba. Né? A lógica é essa, molhou a bomba e ficou no reto. Aí a bomba marca um pontinho. Aí se eu descer assim, aí vai para o vermelho de novo. Aí eu desci de novo, peguei outra reta, aí tinha 2 pontinhos. Aí já não era mais um, era 2. Eu falei, 2 pontinhos? Tinha um pontinho, não tinha nenhum pontinho, agora tem um pontinho, tem 2 pontinhos. Acelerando, falei, quando eu chegar em Nova Serrana, cidade satélite, cidade do sapato ali, abasteço. Quando eu cheguei em Nova Serrana, tinha 4 pontinhos. 4 pontinhos, para quem não tinha nada. Está ouvindo? Você está ouvindo o que está dizendo aqui? Isso foi agora, em setembro. Tinha 4 pontinhos. Cheguei em Nova Serrana, tinha uma glória dentro do carro. Havia uma presença muito grande dentro do carro. Quando eu atravessei Nova Serrana, passei o pedágio, tinha meio tanque. Eu sei que alguns aqui não vão acreditar, vão falar, que loucura é essa? Mas, irmãos, outro dia eu ganhei R$1 milhão, você sabe disso? Então, eu estou falando o que eu sei. Eu
Atravessei Nova Serrana, passei o pedágio, meio tanque. Cheguei em Joatuba, acima de meio tanque. Oh, glória. Cheguei em Betim, faltava 2 pontinhos para o tanque ficar cheio. Atravessei Betim, atravessei Belo Horizonte. Quando eu entrei no Bico de Sabará, tanque cheio. Acho que você não está entendendo. Meu tanque estava vazio. Você está entendendo? Meu tanque estava vazio. Abri o portão da garagem lá de casa, coloquei o carro na garagem, fiquei dentro do carro chorando e glorificando a Deus e olhando para o tanque cheio. E pensando, que loucura. Que loucura. As coisas de Deus são inexplicáveis. Entrei no elevador, cheguei em casa, enfiei a chave no tambor, abri a porta. Quando eu entrei dentro de casa, minha filha estava sentada na cadeira, oh glória. Ela disse, pai, eu estava orando para o Senhor. E Deus me disse que estava cuidando do Senhor até o Senhor chegar aqui, oh glória, oh glória. Deus estava cuidando do Senhor até o Senhor chegar aqui, oh glória. Você está entendendo o que é isso? Deus estava cuidando do Senhor até o Senhor chegar aqui. O que Deus quer que você entenda é que tudo está nas mãos dEle. O que é que Deus não pode fazer? Onde é que Deus não pode entrar? O que é que Deus não pode mudar? O que Deus quer que você creia que Ele é poderoso para fazer muito mais que pedimos, que pensamos. O Senhor é eterno, é excelso, é sublime, é Deus de milagre, é Deus de maravilha, e operando Ele não há quem possa impedir, não há quem possa. O problema é que nós queremos carregar o menino, e Deus quer que o menino tenha experiência. Se eu tivesse parado o carro ali na Serra do Canastra, dormido lá, eu não ia ter essa experiência para contar. Se eu não tivesse ido para a rodoviária de São Paulo, eu não teria essa experiência. Se eu não tivesse tirado o meu gás e levado para a viúva, eu não teria experiência. Se eu não tivesse assinado o contrato de um imóvel, um absurdo, sem dinheiro poder pagar, eu não teria experiência. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui essa noite? Você precisa praticar a fé que você professa. Eu te convido para colocar assim em pé, em nome de Jesus Cristo. Amanhã eu vou pregar, viu? Em nome de Jesus. Hoje eu não preguei não, amanhã eu prego. Vou ficar devendo não. Amanhã eu prego mesmo, em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor, curva a tua cabeça. Você consegue depositar nas mãos do Senhor a sua demanda, a sua necessidade? Eu sei que é difícil você acreditar. Não, eu sei que é difícil. Em meio tantas fábulas, tantas mentiras, eu sei que é difícil acreditar no operar de Deus, mas você precisa crer. Você precisa absorver essa palavra hoje. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo, irmão. Eu me lembro quando eu comecei a pregar o evangelho lá em Sabará. Ali em Sabará, né? Eu pregava para as bananeiras. Convertido numa igreja presbiteriana. E a ordem é, todo ano tem que ler a Bíblia toda 2 vezes. E um dia eu estava pregando para as bananeiras. Eu olhei para o céu. E eu vi um avião passando. Deus falou comigo assim, ó, você vai rodar esse país todo e fora dele. Vou te dar essa nação e fora da nação. A sua voz será conhecida. Eu vou te tirar daqui. Sabe o que acontece? O reverendo Paulo Sérgio falou comigo assim, você não tem jeito de pregador, você não tem voz de pregador, você não tem postura de pregador, você não é pregador. E eu ouvi ele falar comigo isso na 8ª igreja presbiteriana. E depois que ele falou tudo isso, sabe o que eu fiz? Eu falei, eu sou pregador. Porque eu entendi que se ele concordasse com o meu chamado, eu não era chamado. Mas se ele levantasse contra o meu chamado, Deus estava militando para uma guerra. O nosso maior problema é que nós esperamos muita aprovação dos homens para fazer o que Deus mandou.
Tem pessoas que estão aqui esperando a aprovação humana para fazer aquilo que é uma ordem divina. Deus está dizendo, quem te chamou está te capacitando para cumprir com o seu ministério. O pastor brincou comigo hoje, falou assim, você falou uma palavra aqui há 12 anos e meio atrás. Vê se muda essa palavra, né? Ele falou comigo. Pois é, pastor, é bom que está gravando ali. Deus vai criar uma situação a favor da vida do senhor. O senhor vai lembrar dessa noite. Deus está criando uma situação. O senhor não vai entender. A princípio não. Mas com o passar do tempo o senhor vai ver que foi a mão de Deus que fez. Aleluia. Eu vejo o Senhor reconstruindo, colocando em ordem algumas coisas. Pastor Eduardo, eu vejo Deus sarando a alma do pastor João, sarando. Eu vejo um bálsamo, mano. Eu vejo um remédio da parte de Deus pousando sobre a vida dele. O interessante é que o Espírito de Deus me traz a memória quando ele pediu a Abraão para sacrificar Isaac. Abraão não perguntou para Sara se ele deveria sacrificar ou não. Abraão levantou e foi sacrificar. Eu perguntei a Deus, por que Abraão não falou com Sara que ele ia sacrificar Isaac? Porque Sara é emoção e Abraão é fé. E fé e emoção são coisas diferentes. A emoção vem pelo calor do momento. A fé vem pela certeza da comunhão que se tem com Deus. Tem gente que age na emoção, no calor do momento. Tem gente que age pela fé. Há um tempo novo de Deus para esse ministério. Há um tempo novo de Deus para a sua casa. Aravassur. Eravagasurmicai. Nerevacalamashuria. Adamanacalabassúria. Levaço lamanakai achanda. Erguiminacalabaço no comandai achanda. Dominique assai que monocomandaia. Errácia lamanakai achanda. No comonte que assai viniguergando. Há um tempo novo para a tua vida. Amachu. Eveneguécia namanagai achanda managasse. Farei coisas grandes, farei coisas novas, confundirei a mente humana e provarei que contigo sou, e que estabeleci e levantei a ti com um propósito na terra. Ele brava a súria, passei a peneira, elevácia, sondei a casa, alabrafácia. Assoprei o vento, arranquei a palha. Elebrava a súrgia. Onoque a sérgia. Espalhei o que era necessário ser espalhado. Mas estou juntando aquilo que é mister ser ajuntado. Fortalecerei os lombos, cingirei sim os lombos. Firmarei os passos, renovarei as forças. Levantar-te-ei com uma nova unção, com uma graça diferente. Agregarás a ti homens e mulheres, e será assim uma voz ecoando nesta cidade. E muitos hão de correr para este lugar e entender que a minha glória é sobre esta casa. Então somente prepara o teu coração e a tua alma, porquanto tenho cuidado de ti neste tempo de silêncio, neste tempo em que eu me calei, decidi me calar, para tratar contigo, para tratar com esta casa, para
colocar na posição que quero, como quero, da forma que me apraz, para voltar a bradar no teu peito, para te revestir de autoridade, para que cumpras o chamado e o ministério que contigo tenho na terra. Saibas tão somente que eu, Senhor teu Deus, velo pela tua vida, velo pela tua saúde, trabalho em favor de ti. Ele brava súdria, ele branto brava sai. Colocarei saudade nos corações, os pés correrão para esta casa, muitos agregarão neste lugar. Lembrar-te-ás desta noite e dirás que eu, Senhor, sou fiel e que velo pela minha palavra. Assim manda dizer o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Amado Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu apresento essa igreja nas tuas mãos, Senhor dos Exércitos. Ó Deus, o 42º ano desta igreja, desta obra, Senhor dos Exércitos. Eu oro, abençoa este lugar, abençoa esta casa, este povo, este ministério, esse rebanho, esse chamado. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que o Senhor possa fortalecer esta obra, fortalecer os teus servos, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, prepara o cenário espiritual, para que possamos cultuar o teu nome amanhã, Senhor. Ó Deus, abra o céu sobre esta casa. Ó Deus, quebra as cadeias, as algemas, os grilhões. Ó Deus, desfaz as armadilhas em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu me levanto agora, Senhor da glória, como ministro teu, Senhor, para clamar a tua misericórdia agora. Vai quebrando o jugo, vai quebrando a cadeia, vai removendo os grilhões agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, tudo que tem amarrado, travado, tentado impedir o bom andamento desta obra, que começa a cair por terra agora. Nós nos levantamos como igreja em nome de Jesus Cristo e rogamos o teu favor, a tua misericórdia. Ó Deus, se levante agora, Pai santo e querido, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, a toda armadilha preparada, todo laço, ó Deus, seja desfeita agora, pelo poder que é no santo nome do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus amado e santo, cada família aqui representada, cada lar, vai tomando nas suas mãos agora. Ó Deus, vai dissipando agora toda a obra do inferno. Ó Deus, todo mal, Senhor da glória, avassalador, que vem para destruir, para matar, para roubar, vai queimando agora, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu também oro agora e peço a ti, Senhor, repreenda agora toda depressão, toda ansiedade, espírito de suicídio, espírito de ansiedade, cai por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Toda enfermidade crônica, enfermidade espiritual, toda obra lançada, maldição rogada, toda praga jogada, cai por terra agora. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, passa em revista, Senhor, envia a tua glória sobre a casa, envia a tua glória sobre esse lugar. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, caminha entre nós, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó majestoso de Israel, ó grande entre as nações, ó todo-poderoso, em nome de Jesus Cristo, Senhor, quebra os grilhões, quebra as cadeias, desfaz os laços, desfaz a armadilha. Ó Deus, queima os carros do inimigo com fogo, joga por terra toda barreira, toda muralha, pelo poder que é no santo nome do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus, toda opressão maligna que caiu por terra agora. Ó Deus, para a tua glória sobre Timóteo, para a sua glória sobre essa cidade. Ó Deus, vai repreendendo agora tudo que não provém de ti. Ó Deus, vai cortando laço, em nome de Jesus Cristo, desfazendo a armadilha. Ó Deus, glorifica o teu nome, vai repreendendo agora, Senhor, aquilo que não provém de ti, em nome de Jesus Cristo. Todas as amarras, toda seta maligna vai queimando agora, pelo poder do nome do teu Filho Jesus Cristo. Ó meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo agora, Senhor, opera maravilha no nosso meio, derrama a tua glória, derrama a tua graça, toma o altar nas suas mãos, toma a casa nas suas mãos, repreenda agora tudo que não provém de ti. Ó Deus, tu é a casa, a ti pertence esse lugar, teu é o louvor, a adoração, a glória e a honra, todo pertence a ti, Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos que o Senhor é o Deus desse lugar, é o Deus dessa casa, é o Deus da nossa vida, da nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia.